Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bora, vamos que vamos? Continuando na prova da Unicamp de 2024, alguns alunos solicitaram que eu resolvesse também as questões de química, uma vez que houve alguns comentários desacertados dizendo que não havia caído química na prova da Unicamp. É claro que não. As questões de química estavam lá. Elas só estavam disfarçadas dentro de textos. Elas só estavam contextualizadas. Então, por favor, tinha questão de química sim. Quem caiu nessa lorota e propagou falou besteira. Eu vou pedir a você que inscreva-se no canal, curta, faça seus comentários, dê engajamento a este canal, deixe o seu like, né? Para receber as novas notificações, clique no sininho. Assim você ficará sempre atento a todas as resoluções de todos os vestibulares. Tentarei resolver física e química daqui para frente. Aqueles que não me conhecem, sou graduado em química e física e, portanto, tenho habilitação para tal. Por isso farei a resolução tanto de química quanto de física. Meus amores, as questões de química começavam lá na questão 20 e tinha um texto introdutório que lhe ajudava a entender as primeiras questões. Então, acompanha comigo a leitura, por favor. Texto 1 refere-se aí às questões 20 e 21, diz um pouquinho sobre a utilização de açúcar e a utilização de adoçantes. Ele fala assim: a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda que a ingestão de açúcares livres abaixo de 5% da ingestão total de energia diária para o nosso organismo. Eu já grifaria aí que é 5%. Ele então continua: como alternativa aos açúcares livres, tem se intensificado o uso de adoçantes não nutritivos, como por exemplo sacarina, sucralose, estévia e aspartame. A própria OMS atualmente recomenda que adoçantes não sejam utilizados para controlar a massa corporal, pois não oferecem benefício na redução de gordura corporal. Uma bebida muito consumida no cotidiano, o refrigerante, apresenta esses dois aspectos. Professor, mas como assim os dois aspectos? É que tem dois tipos de refrigerante, fica atento. Ó, se você pegar lá os refrigerantes comuns, eles têm cerca de 11 gramas de açúcar por 100 ml. Ah, pelo amor de Deus, depois me dizem que não cai química. Isso é concentração. 11 gramas de açúcar para cada 100 ml de solução. E os diets contêm adoçantes não nutritivos. Então, esse é o primeiro texto. Lá na questão 20, ele traz um gráfico para a gente. É um gráfico que representa o consumo médio de um refrigerante por habitante por ano no período de 2010 a 2021 no Brasil. Gente, dá uma olhadinha no gráfico. É um gráfico de litros habitante ano por ano. E nos dados do exercício tem informações de suma importância para cálculos estequiométricos, para relações. Né? Cálculo estequiométrico porque nós vamos estar fazendo uma série de cálculos em relação às quantidades de reagentes e de produtos químicos e tal. Porém, é uma questão de meramente pensar um pouquinho, fazer uma série de regra de três e analisar o comportamento. As pessoas precisam entender: português é a alma da prova. Saber interpretar é tudo. Não dá para jogar a interpretação fora. Sem interpretação de português, você não faz uma prova de química. Sem interpretação vinda do português, você não faz uma prova de física. Tudo depende de português. É preciso se dedicar a todas as disciplinas, desde o início, sem folga, sem conversa.
Tudo que disser fora isso é papo, é lorota. Eu preciso ter uma base forte em português. Eu preciso ter conhecimentos da geografia, da história. Eu preciso ter conhecimentos para resolver física e química. Tudo caminha da mesma forma, tudo caminha junto. Ele nos diz lá, ó, ingestão total de energia diária para adultos, 8.400 quilojoules. Isso é a recomendação da OMS. E a energia por grama de açúcar é de 16,5 quilojoules. São dois dados extremamente importantes que são dados aí no exercício para a gente em relação à química. Primeiro tem aquele dado que está lá no texto, vocês lembram, né? 5% da ingestão total de energia diária para o nosso organismo, né? Está relacionado lá aos açúcares livres. Nós precisamos estar abaixo de 5%. De acordo com as informações do gráfico e do texto 1, pode-se afirmar que a média de consumo diário de açúcar por habitante para cada ano, devido somente à ingestão de refrigerante... Opa, peraí. Professor, eu estou lendo aqui. Foi sempre superior à recomendada? Foi sempre inferior à recomendada? Eu vou ter que fazer ano por ano? Eu vou dar uma dica para você na hora da resolução. Olha para o gráfico. Em 2010, nós estamos consumindo ali 90 litros por habitante ano. Depois, há uma ligeira queda, permanece praticamente estável ali em 80 de 2013, 2014. Depois há uma queda de novo e permanece praticamente constante a 60 de 2017 até 2021. Então, ao invés de ficar fazendo ano por ano, tendo o maior trabalho, eu vou usar 3 patamares do gráfico como referência. Eu vou usar o valor de 90, eu vou usar o valor de 80 e eu vou usar o valor de 60 litros por habitante ano. Dessa forma, eu já consigo ter uma resposta plausível para a questão. Então, nós vamos começar assim. Vem comigo, por favor. Questão de número 20. Ele começa dizendo que a ingestão total de energia recomendada pela OMS, está lá no texto, tem que ser de 5% da total. Espera aí um pouquinho. Nos dados do exercício, vai lá, Coutinho, ele falou que são 8.400 quilojoules dia por adulto, mas eu tenho que estar 5% abaixo. Então vamos fazer assim, primeiro passo, cálculo da ingestão dado pela OMS é de 5% de energia, certo? Ah, entendi, professor. 5% da energia, exato. Galera, pelo amor de Deus, por favor, faça aqui comigo, ó. Então, professor, quanto é que de energia eu posso consumir de verdade? Eu posso 5% do que ele me deu no texto, 8.400 quilojoules. Ah, esse estava lá nos dados, né, professor? Exato. Corta 2 zeros com 2 zeros, são 5% de 8.400. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Logo, eu posso consumir 420 quilojoules. A OMS sugere que eu fique com um valor abaixo desse. Entendi, professor. E agora? Continuando nos dados que ele me deu na questão 20, ele havia dito que cada grama de açúcar contém 16,5 quilojoules. Então vamos ver quanto de açúcar eu preciso consumir para consumir isso aqui de energia. Então eu vou escrever uma próxima regra de 3 da seguinte forma. Viu? Escuta aqui. Quanto é que eu tenho que consumir de açúcar, né, para dar esse valor? Bom,
Lá nos dados estava escrito o seguinte: ô cidadão, 1 grama de açúcar contém 16,5 quilojoules de energia. Mas você não vai consumir apenas 16,5 quilojoules de energia. Você consumirá 420 quilojoules de energia. Eita, professor, assim eu vou descobrir qual é a massa de açúcar que eu devo consumir, né? A massa mínima que eu devo consumir. Exatamente. Façamos aqui uma multiplicação em x. Chegamos aos seguintes dados. A massa de açúcar, acompanha com o tio, por favor, será igual a 1 vezes 420 é 420. O 16,5 que está multiplicando m passará dividindo por 16,5. Pronto. Eita, professor, ficou difícil fazer essa conta, né? Não, ficou não. Brinca com os números aí um pouquinho, ó. 420 dividido por... Quanto que é 16,5? Professor, 16,5 eu posso pensar assim, ó. É 33 dividido por 2. Posso ou não posso? 32 por 2 daria 16. 33 dividido por 2 dá 36,5. Isso aqui é uma divisão de frações. Passo 2 lá para cima. Ficaremos 840 dividido por 33. Ah, entendi, professor. Professor, eu preciso fazer tudo isso na minha prova de química, Não, não precisa não. Eu estou só te ensinando a fazer umas continhas aproximadas, né? Professor, e quanto é que vai dar esse negócio? Pensa comigo aqui, ó. Se fosse 660 por 33, 660, 66 é o dobro de 33. Daria aproximadamente 20, certo? Cara, mas 600 eu estou jogando bem para baixo, né? Vamos jogar para cima? E se fosse 990? 990 por 33 daria 30. Ah, então é alguma coisa entre 20 e 30? Isso. Como está mais ou menos ali pelo meio, isso aqui deve dar mais ou menos a metade. Deve dar aproximadamente 25 gramas, certo? 25 gramas de açúcar. Antes que algum tonto fale qualquer coisa, vamos pôr um aproximadamente aqui, né? Para que não fale besteira. Nós aproximamos o cálculo. Ah, entendi, professor. Essa aqui é a quantia de açúcar mínima que eu posso consumir por dia para estar obedecendo à OMS. Exatamente. Só que tem um detalhe importante, né? Nós temos ali, ano a ano, medidas diferentes. Porque lembra que no gráfico o tio falou que ia fazer para 3 partes. Então pensa comigo aqui, ó. No gráfico eu vou dividir em 3 partes diferentes, em 3 patamares diferentes. Então eu vou partir do princípio que ele está consumindo em 2010, né, 90 litros de refrigerante. Depois eu vou usar que em aproximadamente 2013 ali, né, existe um outro patamar de 80 litros de refrigerante. E depois eu vou usar que lá em 2017 até 2020, alguma coisa assim, ele está no patamar médio de 60 litros de refrigerante, certo? O único detalhe é que ele disse lá no texto que eram 11 gramas de açúcar por 100 ml de refrigerante. Lembra disso? Eram 11 gramas de açúcar para cada 100 ml de refrigerante.
E o nosso gráfico ele está por litro, né? Ah, entendi, professor. Então ele está para 1000 ml, né? Exato. Então vamos descobrir aqui a massa, né? Ó. Facinho, facinho, né? Ó. São 110 gramas de açúcar. Eita, esse aqui é o referencial? É. Então agora podemos partir e fazer o cálculo bonitinho para cada ano, né? Então pensemos assim, aqui nessa primeira faixa, né? Na faixa dos 90 litros de refrigerante, como é que ficaria, né? Bom, nessa faixa dos 90, pensemos assim comigo. Eu tenho 110 gramas para cada 1 litro de refrigerante. No entanto, eu consumi 90 litros de refrigerante. Eu quero saber qual é a massa de açúcar que foi consumida nesse período, né? Fazendo continha aqui, bem fácil, né? 9 vezes 11 é 99, com mais 2 zerinhos, isso dá 9.900 gramas de açúcar. Isso na primeira etapa, certo? No nosso, aquele primeiro patamar que nós estabelecemos. Pensando no segundo, nós vamos fazer a mesma conta, ó. São 110 gramas em 1 litro. O cidadão está consumindo 80 litros. Houve uma queda, né, no consumo de refrigerante. Houve uma queda, portanto, na quantidade de açúcar ingerida ano. São 8.800 gramas de açúcar. E se eu usar o último patamar, onde houve a última, né, grande queda, vamos imaginar assim, partimos para 60 litros de refrigerante ano. Isso nos dá uma massa de 6.600 gramas de açúcar por ano. Poxa vida, professor, e agora? O que eu posso pensar a respeito disso? Professor, mas eu quero pensar uma coisa aqui. O consumo que nós calculamos era de só 25 gramas de açúcar, né? E agora está dando 9.900, 8.800. Está tudo muito acima, né? Mas peraí, tem um detalhe importante. Esses 25 gramas são diários. Eu preciso multiplicar isso aqui por 365 dias para saber quanto de açúcar eu posso consumir em um ano, né? Eita, professor, então é só fazer 25 vezes 365. Isso. Você não vai ficar perdendo tempo, não. Ó, 25 não é a mesma coisa que 100 dividido por 4? 25 é 100 dividido por 4, certo? Se eu multiplicar isso aqui por 100 e dividir por 4, então, professor, fica como a minha brincadeira? Vamos dividir por 4 primeiro? 365 dividido por 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. O 5 dividido por 4 vai dar mais 1. Isso aqui vai dar 91 aproximadamente. Multiplicado por 100 dá 9.100, né? Como tem que dar um pouquinho mais por conta das 25, né? Por conta dos 25 gramas de açúcar que nós arredondamos para baixo, esse valor ele deve dar um pouco acima de 9.100 gramas. Sei lá, aproximadamente 9.200 gramas ano. Ah, professor, agora faz todo sentido. Então pensa comigo, ó. Esses 9.900 está acima daquilo que o OMS sugeriu. Está fora, né? Extrapolamos. Depois caiu para 8.800, estamos dentro do que a OMS sugere. Agora para 6.600 ainda, melhorou um pouco mais. Então, se você olhar,
Foi sempre superior ao recomendado pela OMS? Não, a alternativa A está fora. Sempre superior está fora, né? No item B, ele fala foi sempre inferior. Ah, não, está fora também, porque lá no começo foi superior. No C, ele diz que foi superior, porém, mais recentemente tornou-se inferior ao recomendado. Verdade. O que indica uma melhora na conscientização da população sobre o consumo de açúcar. A alternativa C é uma boa alternativa. Vamos ver a D se encaixa. Foi inferior, porém recentemente tornou-se superior. Ah não, aí ele inverteu toda a ordem, não pode ser. Então, gabarito C para essa primeira questão de química. Muito bem. Quando chegamos à questão de número 21, que é a continuidade daquele texto relacionado 20 a 21, você tem ali uma questão que fala sobre o adoçante. A primeira questão referia-se ao refrigerante. Era uma questão ali de concentração, uma questão de solução. Agora é uma questão de resposta gráfica. Por isso que eu falo para o candidato, você conhecer matemática, você conhecer português, vai te facilitar as outras áreas. As outras áreas te trará conhecimentos específicos, porém sem esses dois não há como se fazer. É um conjunto, todos caminham juntos. Eu, físico, químico, vou ajudar a matemática vai me ajudar. Eu, sem português, não consigo caminhar, pois eu preciso da interpretação. Sem um pouquinho de conhecimento de biologia, eu não consigo falar de bioquímica. Então, é tudo interligado. As disciplinas estão desconectadas para tua maior facilidade. Mas entenda que tudo caminha junto. A questão 21 é uma questão de bioquímica, uma questão que vai falar sobre o adoçante. Ele diz assim: a resposta glicêmica é a curva da concentração de glicose em função do tempo no sangue. Olha, ele está te explicando biologicamente o que está acontecendo para quem não lembra. Curva glicêmica é o quanto a glicose cresce no sangue em função do tempo. Tá? Ela é utilizada como uma fonte de se classificar os alimentos com base em seu potencial de elevar a glicose, elevar o açúcar no sangue. Pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos, testaram os efeitos de 4 adoçantes na resposta glicêmica de indivíduos saudáveis. Cada grupo foi exposto com uma condição, conforme a figura abaixo. Acompanha-se a resposta glicêmica. Para um pouquinho e olha aqui para o tio. O meu desenho não está exatamente na ordem que está na tua prova. Tá? Então eu quero que você acompanhe aqui comigo. Primeiro de tudo, lá embaixo tinha o controle. Né? Nesse controle você tinha uma curva suave no início e logo em seguida ela caía. Acima dessa curva tinha o veículo, aquele que transporta, né? Aquele que leva esse adoçante. Perceba que ele acompanha o controle. Usando o adoçante aspartame, você tem uma curva que também acompanha o controle. Então, por enquanto, estamos dentro daquilo que era esperado. O mesmo ocorre com o adoçante stevia. No entanto, quando se fala sobre sucralose e sobre sacarina, você tem picos muito superiores àquele do controle, que são os dois primeiros gráficos que aparecem para ti aí. Esse aí em rosa e em laranja. Né? O que a gente pode concluir com isso? Fizemos uma análise, vamos ver o que ele pede. Com base nas informações da figura e do texto 1, pode-se concluir que a preocupação da OMS quanto ao uso dos adoçantes não nutritivos, item A, precisa ser complementada com um alerta sobre o risco aumentado de diabetes 2, pois os adoçantes provocam um aparecimento de glicose nos indivíduos, no sangue. Não, peraí, não é isso que está falando todos os gráficos para a gente.
Item B. Não precisa ser complementada com um alerta sobre um risco aumentado do diabetes 2, pois os adoçantes não provocam um aumento de glicose no sangue. Não provocam sim, tá aqui ó. A sacarose e a sacarina provocam um aumento significativo. Item C. Não precisa ser complementada com um alerta sobre o risco aumentado do diabetes tipo 2, pois apenas 2 adoçantes não provocam o aparecimento da glicose no sangue. Não é o contrário, né? Olha o que ele diz no item D. Precisa ser complementada com um alerta sobre o risco aumentado de diabetes tipo 2, pois 2 adoçantes provocam um aumento da glicose no sangue. Perfeito. A alternativa D de dado é a resposta ao nosso exercício 21. Saímos daquele primeiro texto, né, relacionado à questão 20 e 21, que falava ali sobre o refrigerante, né, a utilização do açúcar e do adoçante, mas ele ainda quer pegar um pouquinho mais sobre o refrigerante. Ele está no pé da galera que gosta aí de refrigerante. Questão 22, ele vai falar sobre pH, sobre ingredientes que compõem o refrigerante. E tem gente que ainda diz que não teve química. Eu estou querendo entender que essa galera toda não leu a prova direito e não entendeu que a química estava dentro das questões. Porque, por favor, falar que essa questão não é de química é sinal que tu não entende de química não, hein? Vem comigo. Um refrigerante comum é uma formulação de vários ingredientes, né? Entre eles o açúcar, tem 11 gramas por 100 ml, água, 88 gramas para cada 100 ml, componentes majoritários, né? Que são esses dois aí, esses indivíduos. Agora, ele também tem acidulante, tem antioxidante, tem conservante, tem adoçante, tem CO2, né? Tudo em pequenas quantidades, mas tem. O acidulante, ele explica para você. Tem gente que lê acidulante, acha que acidulante é para tornar o meio ácido. Não, meu amigo, o acidulante, olha lá, ele tem a finalidade de regular a doçura do açúcar. Ele realça o paladar e reduz o pH também. Mas ele tem outras funções. Que deve estar entre 2,7 e 3,5. Eu grifei esse valor aí, né, no nosso texto. Eu grifaria na hora da prova. Assim, para usar uma pequena massa de acidulante. Gente, ele quer usar pouca massa, hein? Presta atenção. Assim, para usar uma pequena massa de acidulante que proporcione a redução do pH para o valor desejado, qual é a massa molar do acidulante que ele deve usar? Perceba que ele não dá valor nenhum ali. Ele só fala que essa massa deve ser pequena, essa massa deve ser grande, e depois ele vai falar sobre o pKa. Se esse pKa deve estar abaixo da faixa de pH ou deve estar acima da faixa de pH. Então vamos entender um pouco alguns conceitos importantes. Vem com o tio, ó. Refrigerante tem água e açúcar majoritariamente. Depois ele tem acidulante, que é para controlar aqui a doçura, a acidez do refrigerante. Tem os antioxidantes, que o próprio termo está falando, né? Está aqui para evitar a oxidação do meio. Tem os conservantes para manter por mais tempo esse refrigerante. Tem também os adoçantes. Professor, mas tem adoçante? Lógico, né? O açúcar apenas, ele pode extrapolar aí os valores diários, né? Então a gente viu que os adoçantes também ajudam. E tem o CO2. Professor, o que esse CO2 está fazendo aí? O meu amigo, pelo amor de Deus, né? Vamos lembrar dessa reação aqui. Você não pode ir para o vestibular sem ela. O CO2 na presença de água, que nós temos aqui em abundância, ó, ele entra num equilíbrio e ele vai se dissociar em H mais HCO2 menos.
Eita, professor, é o H2CO2, né? Agora, o único detalhe aqui é que está produzindo, ó, H+. Esse cara, ele deve manter o pH por volta de 6, alguma coisa assim, né? Professor, pH 6, isso, pH 6 é pH ácido, né? Ligeiramente ácido, mas é acima da faixa estabelecida para o refrigerante, mas é. Então, vamos pensar um pouco, ó. Ele diz que ele está querendo saber qual quantidade eu devo colocar, né, de massa molar nessa brincadeira. Espera aí um pouquinho. Ele está querendo que nós dizemos, ele está querendo que nós falemos para ele qual a massa molar do adoçante que deve ser usado. No entanto, lá no texto, ele disse assim, ó, para ser usada uma pequena massa de acidulante. Espera um pouco. Massa e massa molar têm uma relação. Nós vimos isso em número de mols. Eu sei que tem uns professores aí que não gosta de fórmula, que odeia, fala que química não precisa de fórmula. Realmente não precisa. Mas às vezes o conhecimento dela nos ajuda bastante. Número de mols é massa por massa molar. Por favor, pensa comigo um pouco. Ele está querendo usar a menor quantidade de massa possível. Ué, como isso aqui é uma constante, então ele tem que usar alguém que tenha uma baixa massa molar, certo? Ah, entendi, professor. Mesmo porque se a massa molar for pequena apenas, né, mantendo a mesma massa, eu teria um maior número de moléculas, né, um maior número de mols. Se esse cara aqui fosse constante, quem tem a menor massa molar tem o maior número de mols, ou seja, tem o maior número de moléculas disponíveis, né? É exatamente o que a gente queria aqui. A gente queria o maior número de massa, o maior número de moléculas disponíveis. Agora, quando a gente fala de pKa, eu preciso lembrar algumas coisas com vocês. Professor, esse conceito de pKa aí é algo que me pega até hoje. O senhor pode me ajudar? Vamos pensar um pouquinho comigo? O que é o pKa? O pKa vem da mesma definição de pH. pH é menos log da concentração de H+. Aqui a ideia é que pKa é menos o log da constante ácida. Onde, professor, o que é essa constante ácida, né? Ou constante de acidez do meio? Lembra? Vem lá da constante de equilíbrio, né? Se você tem um ácido, por exemplo, HA, que se dissocia em H+, mais o seu respectivo ânion, né? Eu posso escrever que o Ka é a concentração de H+, vezes a concentração do seu ânion, dividido pela concentração do ácido. Ah, entendi, professor. Isso aqui vem do equilíbrio do ácido, né? Isso. É a constante de equilíbrio ácida. Ah, entendi. E aí o pKa é o menos log disso. Exatamente, né? Então, o que nós temos aqui que eu preciso discutir com vocês? A ideia é a seguinte, professor, um indivíduo que tem um pKa, ele me dá a ideia do quê? O pKa te dá a ideia do quanto esse ácido é forte ou fraco, né? Porque, pensa comigo um pouquinho,
Esse pKa, ele pode ser pequeno. Se esse pKa for pequeno, aqui tem um sinal de menos. Então, um é o inverso do outro, né? Se o pKa é pequeno, é porque a constante ácida é alta, certo? Ah, entendi. E para a constante ácida ser alta, isto implica que a concentração de H+ é alta no equilíbrio. Ah, entendi, professor. Significa que houve um deslocamento aqui, não? Le Chatelier, né? Houve um deslocamento. Eu tenho mais ácido na forma de ânions do que na forma da sua molécula inteira, né? Ela está mais dissociada do que inteira. Exatamente. Então, o que eu posso concluir a respeito disso tudo? Pensa comigo um pouquinho. Se eu preciso reduzir, né, para esta faixa de pH, eu preciso que o pKa seja menor do que o do ácido carbônico. Por quê, professor? Porque eu preciso de um pKa pequeno para que a constante seja alta, consequentemente eu tenha bastante H+. E aí o pH vai ser bem baixo, tornando este meio ácido, né? Vamos às alternativas, ó. Então, voltando à pergunta, assim, para se usar uma pequena massa de acidulante que proporcione a redução do pH para o valor desejado, a massa molar do acidulante deve ser o quê? Bom, a massa molar deve ser pequena, lembra? Pequena porque quanto menor ela for, maior será o número de moléculas disponíveis. Então tem que ser pequena. Já jogamos fora a alternativa C e D. Ela tem que ter, né, um pKa abaixo da faixa de pH do refrigerante. Gente, o pH tem que ser o menor possível. Para que o Ka seja o mais alto possível, eu tenha a maior liberação de íons H+, e, consequentemente, o pH caia para a faixa que o refrigerante deseja. A alternativa A é a melhor resposta para o nosso exercício de número 22. Agora, chegamos na questão 23, e olha aí, essa questão ela pode dar a entender ao aluno de que não tem química mesmo. Porque, eita professor, olha lá, está falando de descarte, reciclagem, isso é biologia. Sim, isso também é biologia. Isso é química ambiental. E essa questão ela está contextualizada dentro do assunto de pilhas e eletrólise. Porque olha lá, o mau gerenciamento da produção de baterias automotivas de chumbo ácido e sua reciclagem após o uso pode ocasionar contaminação do meio ambiente e de pessoas. Galera, na nossa aula de pilhas e eletrólise, nós falamos sobre isso, sobre a produção de baterias, estudamos as baterias, vimos em que meio elas acontecem, quando é ácida e quando é básica, por que do chumbo, qual o problema da bateria, por que tem que ter um descarte correto. Está aqui, era um exercício entregue, era um exercício muito fácil. Ele então dizia assim, ó, para minimizar esse problema, a indústria pode levar em conta a hierarquia de resíduos, uma ordem de preferência nas ações de combate à contaminação. Ou seja, ele quer saber qual é a preferência, né? Qual o preferencial aqui, qual seria o ideal, né? Ou pelo menos o que gera menos impacto ambiental. Ele então nos diz assim, a figura a seguir está incompleta, mas ela mostra duas possíveis ações nessa hierarquia. Para minimizar os problemas, as ações a serem adotadas em ordem de preferência e considerando a direcionalidade indicada na figura seriam... Espera aí um pouquinho, professor. Se a gente for olhar para aquele gráfico, eu tenho ali problemas causados pelas baterias por diversos problemas, né? A ação mais importante de todas
seria a prevenção, ou seja, seria a não, né, geração de resíduos. Isso, se você olhar lá nas alternativas da questão, você vai encontrar. Eu entendo que a primeira de todas aqui, ó, seria a prevenção. Vamos prevenir. Pronto. Ah, entendi, professor. A prevenção aqui seria o ideal, né? A prevenção seria o ideal. Na verdade, prevenir é melhor do que remediar, não é assim que diz o ditado? Pois bem, então o melhor de tudo já estaria aqui, né? Ó, na prevenção. Depois reutilizar, óbvio que é legal, mas já estava lá escrito, né? Aí aqui, professor, o que eu posso fazer? Me lembra muito um comercial isso aqui. Se eu não previno, se eu não reuso, eu posso reciclar. Ah, entendi, professor. A reciclagem, né? Ela ajuda bem, né? Porque assim eu não vou estar descartando. Exatamente. Depois ele fala sobre recuperação, que ele já tinha dado. Recuperação e reciclagem, né, professor? Me diz aí. É quase a mesma coisa, né? Na verdade, a gente entende como o reciclar, o transformar os resíduos em novos produtos. Essa é a ideia, né? Agora, o descarte, eu acho que seria a última coisa, né? Deve ser o mínimo possível. Então tá aqui, ó. O último de todos seria o descarte dessa bateria. Porque descartou, você vai estar contaminando. Então seria a menos utilizável, né? Ah, entendi, professor. Esse material vai para aterros, ele vai para incineração, né? Não tem recuperação energética nenhuma daqueles produtos que foram obtidos. Então é o mais inadequado, né? E se nós formos olhar na alternativa, essa sequência então aparece na alternativa D de dado. Esse é o gabarito para a questão. Estamos agora na questão 24, uma questão de cálculo estequiométrico propriamente dito. Essa, inevitavelmente, o aluno reconheceria como uma questão de química. Eu estou querendo entender que quem falou que não tinha química quis dizer que não tinham as questões clássicas de química, né? Aquela que você vai ver na prova da Unesp, aquela que você vai ver na prova do Enem, né? Essas são mais clássicas desses vestibulares. A Unicamp e a USP tem, né, e a FUVEST tem formas muito peculiares de perguntar. Então eu quero acreditar que foi isso que essas pessoas disseram, para não estar aqui equivocado com as falas que disseram. No início de 2023, um grupo de pesquisadores estudou o desenvolvimento da poliamina sólida, contendo cobre, capaz de adsorver CO2. Um gás, né? Vai absorver. Na fase gasosa, em baixas concentrações. A figura abaixo mostra o esquema de adsorção com a representação do sólido. Linda, representação muito bem feita, muito bem esquematizada. Aliás, a prova da Unicamp, muito bonita, uma prova muito bem feita, uma prova colorida, uma prova bem ilustrada. Porém, eu tinha que tomar um cuidadozinho ali na hora de resolver. Acompanha aí comigo, ó. O CO2 ataca a poliamina, né? Eu tenho ali, no grupo amina, elétrons livres atacando o cobre 2+. O cobre 2+ está ligado a hidroxilas OH-. Mas essas hidroxilas OH-, pelo ataque do CO2, elas sofrem uma transformação e vão a íons bicarbonato, HCO3-. Aliás, por favor, lá na questão 22, faça a correção. Onde está escrito HCO2-, é HCO3-, é bicarbonato
formado ali, né? Pois bem, você concorda comigo que formou-se 2 bicarbonatos? Então eu preciso de 2 carbonos. Esses carbonos estão lá no CO2. Então, para cada poliamina, eu tenho a adsorção de 2 CO2. Guarda essa informação aí. De acordo com os autores do estudo, 1 kg de poliamina contendo cobre é capaz de absorver até 5 mols de CO2. Essa informação é importante, te anotou aqui. Uma quantidade bem superior ao que se conhece até então. Com base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem em massa de cobre no sólido é cerca de quanto? Eita, professor, que agora foi que lascou tudo, né? Pera aí, não lascou nada. Vem comigo aqui. Vamos lá. O que eu vou começar escrevendo aqui? Eu vou começar escrevendo assim, ó. Meu amigo, 1 mol de poliamina, ela absorve 2 mols de CO2. Professor, eu não entendi onde isso aí está escrito. Tá aqui, ó. Vê se tu acompanha comigo. O CO2 ataca a poliamina, vira hidróxido de cobre, que depois vai a bicarbonato. Ó, bicarbonato, 2 carbonos. Esses carbonos não estão vindo da poliamina, né? Tá vindo do gás carbônico. Então, se eu tenho 2 na poliamina, eu preciso de 2 CO2. Por isso que cada poliamina consome 2 CO2. Ah, eu entendi, professor. Mas ele diz que 1 kg absorve 5 mols de CO2. Tá bom. Então, se são 5 mols de CO2, nós temos N mols de poliamina. Pelo amor de Deus, né? Não vai perder tempo, né? 2 vezes N é igual a 5 vezes 1. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. São 2 mols e meio de poliamina. Ah, professor, agora entendi. Cada poliamina tem 1 cobre. Então eu posso escrever assim, ó. Uma poliamina né? Uma poliamina ou, né, 1 mol de poliamina tem 1 mol de cobre. Mas 1 mol de cobre, se você olhou na tabela periódica lá que ele te deu no início da prova, você tem 63,5 gramas de cobre. Ah, entendi, professor. Só que na verdade você está usando 2 mols e meio, né? Sim. Então vamos ver qual é a massa de cobre que nós vamos precisar. Então a massa de cobre vai ser 2,5 vezes 2,5 vezes 63,5. 2,5 não é 5 sobre 2? Vezes 63,5. Para facilitar nossas contas aqui, 63,5 dividido por 2, se fosse 64 por 2, daria 32. 32 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vão 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. Daria aproximadamente 160 gramas, né? Ah, entendi, professor. Aproximadamente 160 gramas, né? Exatamente. Tá. Professor, mas pera aí um pouquinho. Isto aqui está em 1 quilo. É só você fazer uma regrinha de 3. Professor, como assim? Fácil. Pensa comigo.
Se em 1000 gramas, né? Vamos pensar aqui. Se em 1000 gramas, que é 1 quilo, e 160 corresponde a que porcentagem, né? A porcentagem aqui será igual. Esse 1000 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando o P, e o 160 vai passar multiplicando. Esses 3 zeros, eu vou cortar com esses 3 zeros, ficaremos com 16%. Ah, professor, 16% de cobre. Exatamente. Pronto. Já chegamos à parte da pergunta, né? Agora, ele quer saber quantos gramas de CO2. Pô, mas aí ficou fácil, né? Ó, se 1 mol de CO2, faz a massa molar comigo, por favor. 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. 32 com um carbono 12 dá 44? 44 gramas. Ah, entendi, professor. Pronto. E 5 mols, que é o que ele vai consumir? 5 mols é a massa de CO2. Então a massa de CO2 será 5 vezes 44 gramas, ou 220 gramas. Pronto. Estamos aí com as respostas. Vamos às alternativas. Alternativa. Ah, tem um detalhe, hein? Tá tudo escrito absorver. É tudo adsorver, né? Estamos falando de um gás que está sendo contido por uma poliamina, né? Então, eu tenho lá 16%. Então, isso já me descarta a alternativa B de bola e D de dado. E eu tenho que para cada quilo de sólido haverá a adsorção de até 220 gramas. Alternativa C, o gabarito para a questão. Chegamos à questão 25, uma das últimas questões de química. Ele continua falando sobre baterias. Perceba que nós estamos dentro da físico-química, portanto, estamos dentro da física. Eu preciso compreender uma série de aspectos a respeito de elétrica e de química para responder essa questão. Uma questão interdisciplinar de física e química, como todas as outras foram dentro da prova da Unicamp, né? Ele diz que algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica. E isso permite, por exemplo, o funcionamento de equipamentos tendo como base esta energia, carros elétricos. Ou então, auxilia o funcionamento de equipamentos, carros de combustão interna, né? E por isso que os carros elétricos precisam se abastecer de energia elétrica de tempos em tempos e os de combustão não, já que a bateria desses últimos é carregada durante o seu próprio funcionamento. Professor, o que ele está me explicando aqui? É que o carro elétrico ele usa a eletricidade para mover-se. Ele transforma energia elétrica em energia cinética. Já o carro a combustão, para que a combustão ocorra, lembre-se que eu preciso do combustível, comburente e uma faísca para que isso aconteça. Combustível se mistura ao oxigênio e dessa brincadeira toda eu tenho uma faísca para dar start nessa reação. Essa faísca vem da bateria, vem de uma fonte elétrica. Então a bateria nesse caso ela é usada apenas como um ignitor da chama para que o motor a combustão funcione, né? Mas de qualquer forma os dois carros precisam de energia elétrica para funcionarem, né? É por isso que os carros elétricos precisam de abastecer de energia elétrica de tempos em tempos e os de combustão não, já que a bateria desses últimos é recarregada durante o funcionamento. É que o carro de energia elétrica, ele consome energia elétrica, vira cinética e um abraço.
O carro a combustão, ele aproveita a cinética do carro para reabastecer as baterias dessa forma, reutilizá-la durante a combustão. Então isso se consegue. Óbvio que não é eterno. Há um momento em que essa bateria acaba, né? Ela é recarregável, mas ela tem uma vida útil. Ela vai ter uma hora que vai ter que ser trocada. Então nos diz assim: na descarga da bateria, dois comportamentos são importantes. A curva de tensão, que é a figura A. Então eu quero que você observe aí que a tensão da bateria cai, né, com a profundidade da descarga, certo? E o ciclo de vida, que é o da figura B, acabei de falar para vocês. Sendo esse último a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada em função da profundidade de sua descarga. Levando em conta essas informações, é apropriado escolher para equipar um carro. Espera aí um pouquinho. Vamos entender o que ele está mostrando para a gente. Veja que o carro elétrico, né, ele precisa de uma bateria que mantenha uma tensão durante todo o tempo, porque ele vai estar funcionando com o uso da bateria. Já o carro a combustão, ele não precisa de uma bateria que tenha uma alta tensão constante. Ele precisa da alta tensão durante as descargas, durante o funcionamento. Então eu penso assim, lá quando eu vou falar sobre o carro elétrico, eu preciso da bateria X, porque é uma bateria que mantém uma alta tensão durante quase todo o tempo e ela só cai no final da sua vida útil, né? Já a curva Y, ela tem uma queda acentuada desde o início. É a curva da bateria do carro a combustão normal. Na curva B, que fala sobre os ciclos de vida, eu tenho que imaginar assim: o carro elétrico ele tem que ter uma longa vida para que dure mais tempo, porque se a bateria acabar, o carro para. Já o outro não. A curva pode ser mais curta porque eu troco a bateria. Isso sem levar em conta os gastos de uma bateria de um carro elétrico e da bateria de um carro a combustão. Isso aparece lá na alternativa B de bola. Veja, o carro elétrico, né? Uma bateria com as características da curva X, ou seja, DDP contínua, e da curva 1, né? Ou seja, quando a linha do ciclo de vida se mantém por mais tempo. Para o carro a combustão interna, qualquer combinação ali seria, né, viável. Óbvio que eu não vou usar a bateria de um carro elétrico num carro a combustão, porque a bateria do carro elétrico é muito mais cara, certo? Muito que bem. Chegamos à questão 26, vamos direto para ela. Um grupo de pesquisadores estudou a atividade antibacteriana em ação sobre duas bactérias, a saber, né? Deu o nome das bactérias ali, que me desculpa, é uma questão interdisciplinar com biologia. Isso vai me atrapalhar um pouquinho nos nomes, mas eu sei do que está falando. Da curcumina livre e da curcumina combinada com octa-arginina. Opa, há uma combinação de dois reagentes aí. Há uma reação química por trás da brincadeira. Eu estou falando da curcumina livre e de ela combinada com alguém. Isso é química, né? O assunto é biologia, mas tem química escondida ali por trás. Ele diz assim, ó: na forma combinada, a curcumina foi mais eficiente em comparação com a forma livre no combate aos dois micro-organismos. Tendo em vista essas informações, o gráfico que melhor representa o resultado do estudo
são os seguintes. Acompanha comigo aí, ó. A curcumina livre, né, que a bolinha é cheia, é eficiente no combate apenas de um micro-organismo. Dessa forma eu posso entender então o seguinte: dessa forma, a combinada, né, que é atuante nos dois organismos, ela tem uma redução da sua porcentagem de sobrevivência, né, sendo mais eficiente. Então, isso me leva à alternativa A, onde eu tenho uma queda significativa nas duas, porém, na primeira, na curcumina livre, há ali no início uma certa resistência, né? Demora mais tempo para começar a ter uma queda. A que está combinada tem uma queda quase que imediata. A curcumina livre mantém-se a sobrevivência de uma das espécies, a outra não. Já com a curcumina combinada, as duas espécies têm a sua sobrevivência aniquilada. Isso aparece no gráfico da alternativa A, porque quando eu tenho curcumina livre, uma bactéria morreu, mas a outra continua viva, então ela continua com 100% de sobrevivência. Já quando eu uso a combinada, as duas têm uma queda na sobrevivência de imediato, por isso que a curva cai quase que imediatamente. A alternativa A é a nossa resposta, certo? Terminamos aqui a prova, terminamos aqui a resolução de química. Queria mais uma vez salientar a vocês: entendam, por favor, que português é a língua mãe, é a língua que vai nos dar a base para ler e interpretar tudo que nós vimos até aqui. Quando você for resolver uma prova, seja ela de qual vestibular for, lembre-se que português e matemática são fundamentais. Aliás, diga-se de passagem, a matemática é fundamental desde o ensino fundamental. O aluno, quando aprende matemática no ensino fundamental, ele tem que entender que essa matemática e esse português serão de extrema importância para o ensino médio. Não pode ficar desamparada, não pode ficar desligada. Uma coisa é continuidade da outra, né? Usar-se-á a matemática e o português para a realização do ensino médio, seja na disciplina de português ou matemática, seja nas ciências naturais, seja nas ciências humanas. Tudo que se aprende no médio, utilizar-se-á no ensino superior. É base para a vida. Não dá para descartar nenhum assunto. Saiba mais, saiba um pouco menos, mas saiba, tenha conhecimento, leve tudo isso para a tua vida. E antes de falar, preste atenção com as palavras, cuidado com o que se diz. Uma palavra errada pode gerar uma interpretação errada e você, infelizmente, pode sofrer as consequências. O mundo ele é muito cruel. Ele esquece muito rapidamente quem você é. Ele simplesmente olha para aquilo que você tem. Forme-se. Crie uma pessoa forte. Seja inteligente. Tenha conhecimento. Esse ninguém vai lhe roubar. Muitas coisas podem lhe ser roubadas, retiradas, mas a sua inteligência, o seu conhecimento, esse ninguém vai tirar. Por mais político que ele seja, por mais audaz que ele tente ser, o teu conhecimento é seu e ninguém tira. Vai aqui meu grande abraço. Lembre-se de se inscrever no canal. Comente se gostou da resolução de química que foi solicitado por alguns alunos. Inscreva-se, clique no sininho para ser avisado sobre as próximas resoluções. Eu resolverei se vocês aqui colocarem nos comentários que querem que eu continue resolvendo física e química para vocês, do Enem, da FUVEST, da Unesp, da Unifesp, dos vestibulares, que eu aqui já o faço. Vou começar a fazer química também. Deixe o seu like, caso tenha gostado da resolução. Nos vemos na próxima.
Um grande abraço a todos e até lá. Grande abraço.